Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos meditar na palavra de Deus, pedir ao nosso Senhor a sua proteção. Muitas vezes no nosso dia a dia, na experiência que nós temos, nós ouvimos pessoas reclamarem: rapaz, tem que se levantar, tem que fazer alguma coisa. Às vezes, os filhos esperam dos pais uma ação. Às vezes, os pais esperam dos filhos uma ação. Às vezes, são os cônjuges, um esperando do outro, ou agir, levantar-se e tomar alguma iniciativa. Os adoradores também. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, aqui no Salmo 10. O salmista pede ao Senhor para se levantar. O Senhor que está atento a todas as coisas, que conhece todas as coisas, que conhece todos nós, que conhece as nossas razões, o porquê a gente se levantou antecipadamente ou não, porquê a gente devia ter se levantado e não fez. O salmista, como um homem de fé, que não tinha nem a força para resolver e nem tampouco a autorização. Quem tem fé quer que Deus resolva. Então ele pede ao Senhor para se levantar. Salmo de número 10, versículos 12 a 18. Uma leitura bem interessante para nós. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueças dos humildes. Porque blasfema o ímpio contra Deus, dizendo no seu coração, tu não o esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para retribuir com tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é o Rei eterno, da sua terra perecerão os ímpios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Em toda a história da humanidade houve injustiça e violência. Em toda a história da humanidade houve exploração dos mais fracos. Em toda a história da humanidade houve apropriação indébita do que é alheio. Muitas viúvas e órfãos ficaram sem ter onde morar, porque à medida que perderam o chefe de família, às vezes a mulher com os filhos pequenos não tendo a habilidade para gerir a propriedade lá,
a atividade rural, muitas vezes elas se desfaziam daquilo para ir morar, voltar ao seu lugar de origem, morar perto de algum parente. E às vezes elas vendiam a propriedade, a herança dos filhos para os próprios parentes, irmãos aproveitadores, parentes aproveitadores. Sempre houve injustiça contra o órfão, contra as viúvas, contra os pobres, contra os forasteiros. Sempre houve. Em muitas situações, dependendo da situação, a pessoa resolvia. O sujeito se levantava, expulsava aquela pessoa da sua propriedade. Muitos, usando de violência, executavam aqueles ao descobrirem alguma perversidade na atividade, no negócio, na proposta, no propósito. Mas uma pessoa que tem fé, uma pessoa que depende de Deus, que está na dependência de Deus, ela não faz isto. Então, o pedido aqui é justo e compreensivo. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueça dos que não têm força. Não te esqueças dos humildes. Não te esqueças dos órfãos, dos oprimidos, do estrangeiro, dos necessitados, das viúvas. Não esqueça. Porque o ímpio blasfema de Deus, dizendo no seu coração: o Senhor não sabe nada a nosso respeito. Porventura tu não esquadrinharás, porventura tu não conheces o coração do justo e do ímpio. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado. Vê todas as ações. Nosso Deus vê todas as ações. Ações benéficas, ações louváveis, ações extraordinárias ou não. O nosso Deus vê todas as atividades para retribuir segundo o trabalho de cada um, para retribuir com a tua mão. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Então levanta-te, não te esqueças. Esta gente, o pobre, o necessitado, o forasteiro, o órfão, a viúva, depende do Senhor. O aflito, o cansado, o enfermo, aquele que está fragilizado, depende do Senhor. Eu acho maravilhoso, meus amados irmãos, pensar assim, meditar assim. Eu me coloco no lugar do menos favorecido, do que sofre. Eu me coloco. Não é de agora, não. Não é porque eu esteja velho de cabelo branco. Eu, jovem, já tinha o meu relacionamento com idosos. Egoisticamente, eu acredito, aprendendo com os idosos coisas que não se encontram nos livros. Muitos deles eu nunca esqueci a convivência. O irmão José Carlos, a irmã Maria Carlos, o irmão Viana, a irmã Eleonor, um casal da Assembleia de Deus, um casal presbiteriano, que eu me relacionava muito bem, pastor Francisco Alves, a irmã Fransquinha, a irmã Angelita, pessoas idosas, eu jovem, solteiro, convivendo com essas pessoas, aprendendo coisas que não estão nos livros, até mesmo da nossa história. O presbiteriano conhecia muito da Assembleia de Deus, talvez melhor do que alguns pastores da Assembleia de Deus. E era muito bom conversar com aquele homem. Eu com 20 e poucos anos e ele com 70. Era muito bom. Eu na casa deles, a dona Leonor, a esposa dele, uma pessoa agradabilíssima. Então, meus irmãos, é muito bom a gente interagir, conversar, conhecer
e saber a fragilidade das pessoas e pedir ao Senhor por elas. Levanta-te, ó Deus, cuida dos órfãos, cuida das viúvas, cuida dos necessitados, cuida dos idosos, já fragilizados, já sem força. Pessoas que não têm realmente, precisa mesmo é de Deus, não tem como sair sozinho, não tem como resolver. No versículo 16 ele diz: o Senhor é o Rei eterno, da sua terra perecerão os ímpios, os gentios ímpios, as nações ímpias, os perversos, os que praticam a perversidade. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, confortarás os seus corações e os teus ouvidos estarão atentos, abertos para o clamor e a oração deles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Toda a vida ouve isto, e o pobre necessitado, o órfão, o aflito, a viúva, o estrangeiro, sempre recorreram ao Senhor, e quem recorre ao Senhor tem resposta. Deus abençoe meus irmãos, vamos continuar recorrendo ao Senhor, pedindo a sua graça, Ele não nos deixará sem respostas. Amém? Bendito o Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Abençoa meus irmãos, abençoa a tua igreja. Toma em tuas santas mãos cada vida, as crianças, a juventude, as senhoras, os obreiros, os órfãos, meu Senhor, as viúvas, os viúvos. Meu Deus, toma em tuas santas mãos cada família. Opera em cada coração, os nossos ajudadores, intercessores. Tu conheces, Senhor, Tu és soberano e conhece os nossos amados irmãos e amigos. Amado Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia!